E, por um milagre, Deus fez que Isabel concebesse de um modo natural, com a união dela com seu marido, Zacarias. Mas Deus a curou da esterilidade e a tornou fértil, e ela concebeu de um modo natural para dar à luz a São João Batista, que depois seria o precursor de Jesus. Iria pregar o batismo do arrependimento e batizar nas águas do Rio Jordão as pessoas humildes para preparar o caminho para que Jesus pudesse iniciar a sua grande obra e o seu grande ministério de Salvador da humanidade. Então a Virgem Maria, por graça de Deus, recebeu como uma revelação. Ela percebeu o que estava acontecendo com sua prima Isabel. E quando ela se viu gestante, a Virgem Maria se viu gestante, por obra e graça do Espírito Santo, viajou até aquela cidade montanhosa, na Judéia, e quando entrou na casa de Isabel, sua prima, no ventre de Isabel, São João Batista estremeceu, porque sentiu a saudação da Virgem Maria, santa, pura, virgem e imaculada. E Isabel, inspirada por Deus, disse para a Virgem Maria: que honra receber no meu lar a mãe do meu Senhor. De hoje em diante serás considerada bem-aventurada entre todas as mulheres. Foi Santa Isabel que disse isso para a Virgem Maria. E acontece que Isabel já estava gestante há 6 meses. E a Virgem Maria ficou hospedada na casa de Isabel até prestes a São João Batista nascer. E quando São João Batista estava para nascer, a Virgem Maria voltou para Nazaré da Galileia, onde ela residia. E acontece que quando ela chegou em sua casa, São José percebeu que ela estava gestante e planejou abandoná-la à noite às ocultas, porque ele não estava sabendo tudo o que havia acontecido. Mas o arcanjo Gabriel apareceu a ele e lhe disse: não temas receber a tua esposa, porque o que nela está gerado é por um milagre divino do Espírito Santo de Deus, e o ente santo que dela nascer será o Salvador da humanidade, e o seu nome deverá ser Jesus. Então São José, muito piedoso, creu nas palavras do anjo e a recebeu, e deu a ela toda a proteção em toda a sua vida. Mas notem o sacrifício, irmãos, que a Virgem Maria realizou. Santíssima, bem jovem, pura, imaculada e muito linda. Porque a Santa Vó Rosa e o irmão Aldo muitas vezes nos contavam sobre a beleza da Virgem Maria. Coisas que não está escrita no Evangelho, na Bíblia, mas eles nos revelavam que a Virgem Maria tem os olhos bem azuis, os cabelos são cachos dourados, e o traje da Virgem Maria é azul celeste bordado em fio de ouro. E ela muito linda, a Santa Avó sempre nos contava, e o irmão Aldo também, sobre a beleza de Maria Santíssima. E acontece, irmãos, que a Virgem Maria não negou sacrifício algum para que Jesus pudesse nascer. E quando estava prestes a dar à luz, observem bem o sacrifício dela, houve o recenseamento. E cada homem tinha que se alistar na cidade em que nasceu e levar a esposa. Era a lei, levar a família. E São José era natural de Belém da Judeia, a terra natal do rei Davi.
E ele precisou dirigir-se para lá e precisou levar a Virgem Maria, apesar que ela já estava no final da gestação. Mas ela teve que ir. E notem, de Nazaré da Galileia até Belém da Judeia, irmãos. Galileia era como um estado e a Judeia era outro. Era bem distante e não havia condução como há hoje. Ela, para ir de Nazaré da Galileia até Belém da Judeia, precisou viajar, naturalmente, sobre um animal. Ou numa carruagem, porque ali não havia rio para irem de barco. E ela no fim da gestação. Notem o sacrifício. Mas ela foi. Ela sabia, porque Isaías havia escrito que o Cristo nasceria em Belém da Judeia, a terra do santo rei e profeta Davi. O Davi havia nascido lá, em Belém da Judeia. E ela sabia que ela precisava dar à luz lá para cumprir-se a profecia. Então ela foi, ao lado de São José, num sacrifício enorme. E quando chegou em Belém da Judeia, era, bem dizer, uma pequena aldeia. A menor cidadezinha da Judeia era Belém. E havia alguma hospedaria, mas estava tudo lotado. A cidade toda cheia, porque todos os que haviam nascido lá se dirigiram naquele dia para lá para se alistarem com sua família. E São José e a Virgem Maria bateram em muitas portas, mas ninguém os recebeu. Eles não tinham parentes lá, não conheciam ninguém. E era o poder das trevas rejeitando a vinda do Filho de Deus. E ela percebeu que estava na hora de dar à luz. E acontece, irmãos, que Deus lhes providenciou uma estrebaria. Não havia outro local. E quando São José lhe disse, só existe aquele casebre. E ela, humilde, amorosa, corajosa, respondeu, vamos lá. E para lá se dirigiram, e ali, na mais completa humildade e singeleza, no meio de ovelhas, nasceu o Rei dos Reis, o Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Por obra e graça do Espírito Santo e por obra e graça de um ministério glorioso de uma Virgem Santíssima, poderosíssima, gloriosíssima. Assim Jesus ensinou a Santa Vó Rosa, que ela devia nos ensinar a crer, a amar, a adorar e a respeitar a Virgem Maria, assim como ele sempre adorou e respeitou sua mãe. E ele dizia para a Santa Vó Rosa, se eu pude nascer santo, puro e imaculado e realizar o meu primeiro ministério nesta terra, eu devo à minha mãe. A santidade dela, a pureza dela, a humildade dela, a coragem e também a grande fé que ela sempre depositou na pessoa do meu pai. E o sacrifício dela, irmãos, não parou por aí. Porque todos sabem que o rei Herodes soube que em Belém da Judeia havia nascido o Cristo, o Salvador da humanidade, e conforme eles diziam, o Rei dos Reis. Porque os reis magos viram no céu, lá no Oriente, uma estrela diferente. Eles estudavam os astros. E acontece que perceberam uma estrela diferente e eles esperavam ansiosamente a vinda do Cristo. Eram piedosos, 3 reis consagrados a Deus, tementes a Deus, e também liam as Escrituras e aguardavam com fé a vinda do Cristo. E Deus então lhes revelou que aquela estrela era o prenúncio, anunciando que havia nascido em Belém da Judeia o Filho de Deus, o Cristo Salvador da humanidade. Então, os 3 puseram-se a caminho lá do Oriente
até chegarem nas terras da Palestina. E acontece, irmãos, que eles foram procurar o rei Herodes, porque era rei. E eles então disseram para eles que eles haviam visto a grande estrela nos céus, anunciando que o Filho de Deus, o Cristo, o Salvador da humanidade e o Rei dos Reis, havia nascido em Belém da Judeia. E Herodes então ficou com medo que Jesus crescesse e lhe tirasse o trono, porque o cognominavam de Rei dos Judeus. E Rei dos Judeus era Herodes. E o que ele fez? Ele disse aos 3 reis magos: ide, adorai o menino, e depois voltem aqui para me ensinar o caminho, para eu também ir lá adorá-lo. E era mentira, ele queria matar o menino Jesus. E os 3 reis magos foram, seguindo sempre aquela estrela, até Belém da Judeia. E encontraram a Virgem Maria, São José e o menino Jesus. E ali adoraram o menino e deram os presentes reais para ele, como um rei. Porque quando nascia um rei, os outros reis presenciavam, davam presentes, que eram ouro, incenso e mirra. O incenso e a mirra eram perfumes muito raros e muito caros, valiam muito dinheiro. E deram também ouro para a Virgem Maria, para São José, presenteando a Jesus como um menino rei. E depois eles iam voltar para avisar Herodes aonde Jesus estava. Mas acontece que um anjo apareceu para eles e lhes avisou que eles deviam ir por outras terras, porque o rei Herodes queria matar o menino. E eles então se desviaram do caminho e voltaram ao Oriente por outro trajeto. E foi quando o rei Herodes se encheu de ódio e mandou matar todas as crianças do sexo masculino que haviam nascido nos últimos meses em Belém da Judeia, porque ele queria matar o Filho de Deus. E acontece, irmãos, que o anjo apareceu para a Virgem Maria, para São José, e lhes deu o aviso que fugissem para o Egito, porque o rei Herodes queria matar o menino. Agora vejam, irmãos, outro sacrifício da Virgem Maria. Ela praticamente tinha acabado de dar à luz e ter que viajar para outro país, porque o Egito era outro país em terras distantes e não havia condução. Vai saber como é que eles foram. Mas ela foi. Havia recém dado à luz e Jesus recém-nascido. Mas foram, e pela graça de Deus, lá chegaram. Mas note o sacrifício. E lá era uma terra estranha, eles não tinham parentes, e um povo, irmãos, daquela época, que tinham uns costumes muito tristes. Inclusive, havia certo fanatismo religioso lá na terra do Egito e alguns chegavam até a sacrificar crianças. E ela e São José precisou se submeter ao todo o sacrifício, ao todo o sofrimento, e foram e salvaram Jesus da morte. O único recurso deles eram os presentes que os reis magos tinham lhes dado, ouro, incenso e mirra, que valia muito dinheiro, e foi o que valeu para eles. E eles ficaram lá nas terras distantes, no Egito, até Herodes morrer. Vai saber o quanto eles sofreram lá. Mas obedeceram e salvaram Jesus da morte. E depois que Herodes morreu, o anjo lhes ordenou
que voltassem para Nazaré da Galileia, para criarem o menino em Nazaré, porque o profeta Isaías também havia profetizado que ele seria chamado o Nazareno. Então ele precisaria ser criado em Nazaré da Galileia. Prezados irmãos, agradeço muito a atenção de todos e convido que na próxima semana, neste mesmo horário, estejam conosco para meditarmos juntos na verdadeira doutrina do Evangelho do Reino dos Céus. A paz do Senhor a todos.